Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, dá bônus em dobro. É muito fácil fazer o cadastro, link na descrição do vídeo. Na hora de realizar o seu depósito, você faz com o nosso cupom Godoy1x e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Aproveite Atlético de Madrid e Real Madrid, o nosso cupom, e até mesmo pelo Campeonato Estadual Volta Redonda e Fluminense, tudo na 1xBet, com o cupom Godoy1x. Fechado? Bom, galera, o pontapé inicial, o Flamengo venceu o Audax, não teve nenhuma dificuldade, venceu por 4-0 e acabou surpreendendo. Não é pela questão da goleada, não é pela questão do resultado final, mas pela forma com que o Flamengo, inclusive, impõe o seu ritmo. O Flamengo, contando por uma estreia de campeonato, teve um ritmo muito interessante para um time que vem de uma pré-temporada e é com isso até em alguns momentos com uma intensidade mais alta, o que vai comprovando até a condição da preparação física. Então eu acredito que o grande fator, o ponto positivo, e isso além do resultado, óbvio, mas o resultado que foi muito positivo para o Flamengo nessa estreia foi como o Flamengo se apresenta ainda na pré-temporada. A gente está falando com um time que fez cerca de 13 sessões de treinamentos, retornou recentemente há poucas semanas das férias e mostra um ritmo interessante. Claro que a condição do campeonato estadual e a fragilidade da grande maioria dos seus adversários vão impor um placar um pouco mais elástico, não vai ter tanta dificuldade, o Flamengo não vai ser testado, mas é o que tem para se jogar, mas de qualquer forma o Flamengo colocou um ritmo muito interessante e com isso até fácil construiu a sua vitória. Então, mais até do que o placar final, a forma com que o Flamengo joga e a forma que os jogadores se apresentaram fisicamente, eu acho que é interessante. De qualquer forma, o Flamengo vai ali agora fazer a sua viagem para os Estados Unidos para complementar essa pré-temporada, mas de qualquer forma, essa primeira amostra foi muito interessante do Flamengo, sobretudo pelo aspecto físico. Perna leve, Seria normal nós vermos o Flamengo na estreia, aquele time cansado, aquele time um pouco mais lento, até porque a gente ia falar, mas pré-temporada, é natural. O Flamengo, inclusive, fez o anormal, digamos assim, se apresentando bem o time leve nessa partida, que já começa abrindo o placar ali numa bola parada com o Léo Pereira, na primeira trave, um escanteio cobrado ali pelo Arrascaeta, ele estava escondido ali entre os defensores do Audax, cabeceou com liberdade. Sobre a condição do esquema tático, como o Tite propôs esse Flamengo nessa distribuição dos jogadores em campo, aquela formação do ano passado, com o Everton Cebolinha mais espetado pelo lado, o Pedro mais por dentro, com um Arrascaeta, aberto Luiz Araújo, e aí tem Gerson, o Pulgar como homem, ali mais na saída, linha defensiva, o apoio, não tem nenhuma novidade perante isso. E até por essa questão da repetição do esquema tático, os jogadores já compreenderem, já terem executado na temporada passada, no final da temporada passada, isso pode facilitar, sem dúvida nenhuma, no momento da automação. Então, quanto menos o jogador hesita, porque ele já tem, o circuito, já sabe mais ou menos qual é a movimentação, já que houve essa repetição, isso também pode ajudar e contribuir para essa fluidez, porque é nítido, O Flamengo não teve um jogo engessado, o jogo acabou fluindo, também isso parte, obviamente, pela repetição do mesmo modelo, onde os jogadores já aplicaram e já executaram na temporada passada. Contudo, tem ali um Arrascaeta flutuando bastante, se movimentando bastante na horizontal e com isso criando triângulos. E a gente viu principalmente do lado direito, Varela, Luiz Araújo e Arrascaeta. Havia ali bastante diálogo ali entre os três, principalmente ali quando o Arrascaeta caía pelo lado para ajudar nesse período de criação. Então a gente vê várias vezes uma formação obviamente bem dinâmica ali dos três. E com isso, o Arrascaeta também ali no entre linhas, ele acabou sendo uma peça ali do Flamengo, aquele norte do Flamengo de criação das jogadas. Tecnicamente, o Everton Cebolinha fez uma partida muito boa, foi o grande nome do Flamengo, mas como referência dessa criação e dessa mudança, tá no setor esquerdo, vamos para o lado direito, o Arrascaeta que estava pautando ali, estava conseguindo distribuir bastante passes ali também no entre linhas quando assim era necessário. O Pulgar, mais uma vez, tendo bastante presença dentro da área, isso já tem sido uma marca, então é uma repetição daquilo que a gente viu na temporada passada, muitos jogadores pisando dentro da área, e assim também quando necessário o Pulgar também pisava bastante dentro da área, e o Varela já fechava um pouquinho mais, quando tinha o Luiz Araújo aberto pelo lado, E a jogada do segundo gol do Flamengo inicia, curiosamente, com essa formação desse triângulo ali pelo lado, Luiz Araújo, Arrascaeta e o Varela, tem ali a infiltração pelo lado direito, uma tabela, tem o cruzamento, sai forte, e aí o Gerson
acaba fechando pelo lado esquerdo, dá o passe ali para dentro da pequena área e o Pedro de calcanhar com categoria, Flamengo 2-0. E o Luiz Araújo, né, encontra ali o Everton Cebolinha aberto pelo lado esquerdo e sai dali logo em seguida o terceiro gol do Flamengo. Após ali uma jogada, sobra para o Everton Cebolinha colocando no canto. O Everton Cebolinha foi o grande nome da partida. Deixar o convite para o amigo rubro-negro que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, deixa a sua curtida que é muito importante. Por aqui vamos juntos acompanhando as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. O segundo tempo começa já com mudança, né? O Tite coloca o Gabigol para jogar à frente, mais próximo ali do Pedro, mas é natural com o Pedro sendo esse homem de referência, o Gabigol vai circular e circulava bastante. Ele entrou ali no lugar do Arrascaeta, não cumpria a função do Arrascaeta, né? Exatamente a função, mas era o atacante de mais flutuação ali pelo lado direito. E já começa o segundo tempo, o Flamengo ampliando ainda mais o placar, com o gol do Varela, teve a contribuição ali do goleirão, não fez ali o movimento correto ali na bola, jogou ali para dentro e o Flamengo 4-0. E aí começa, né, o Tite a promover algumas mexidas. Vai mantendo ali a estrutura, com o Cebolinha pelo lado esquerdo, entra o Vitor Hugo, o Alan fazendo ali o papel do primeiro homem, o Gabigol como segundo atacante mais pelo lado direito e o Bruno Henrique aberto ali pelo lado direito. E a gente sabe que o Bruno Henrique acaba tendo algumas dificuldades para fazer, né, esse papel que iniciou ali do Luiz Araújo pelo lado direito, depois o Tite muda de lado, coloca o Cebolinha aberto lá pelo lado e traz o Bruno Henrique ali pelo lado esquerdo. Verdade que o Flamengo até poderia ter ampliado a goleada, poderia ter sido ainda maior. O Bruno Henrique teve uma oportunidade de cabeça, acertou a trave, o Pedro teve uma oportunidade, o Gabigol teve oportunidade, era para ter um chute cruzado, não pegou no canto do goleiro. Enfim, teve oportunidades, o placar poderia ter sido mais elástico e o Cebolinha poderia ter saído com mais assistências, né? Os companheiros acabaram ali desperdiçando ao longo da partida, mas uma partida que o Flamengo criou muitas oportunidades, que o Flamengo mostrou um ritmo interessante, muito interessante para um início, para uma estreia. Eu acho que se nós não soubéssemos, estivéssemos, né, completamente, né, alheios de qual é o calendário do Flamengo e assistíssemos esse jogo, nós não identificaríamos que esse teria sido o primeiro jogo, porque o ritmo não foi de um time de pré-temporada. A gente fala assim, já retornou há pouco, mas pô, beleza, hein? Já tá quantos jogos? Foi o primeiro jogo. Eu acho que isso é o grande ponto muito positivo. Verdade, não parece ter sido a estreia do Flamengo, né? Parece que esse time já estreou antes, isso sem dúvida nenhuma é muito importante, então foi um pontapé fundamental aí, vitória do Flamengo 4-0 e agora tem os jogos lá nos Estados Unidos e o complemento dessa pré-temporada fundamental. Esse time tá, né, muito bem fisicamente para aguentar essa longa e essa maratona de jogos que temos nessa temporada de 2024. Começa com 4-0, grande atuação de Everton Cebolinha individualmente e grande atuação de ritmo coletivamente do Flamengo do Tite. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.